Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Neuzinha Broto, sou mãe de dependente químico. E antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem neste canal, acionarem o sininho para receber todas as notificações, ou seja, cada vez que eu subir um vídeo, vocês vão receber no e-mail de vocês a notificação de que foi postado um vídeo. Vou pedir que vocês curtam os vídeos, esse vídeo e os demais do canal. Que vocês compartilhem este canal, que compartilhem os vídeos já postados aqui. Porque o YouTube entende que quando ele é distribuído, quando ele está sendo bem visto, quando ele está sendo curtido, é que é um conteúdo bom, um conteúdo relevante. E assim ele termina entregando para mais pessoas este conteúdo aqui. Então eu conto muito com a ajuda de vocês para isso, para a gente conseguir levar para mais pessoas este canal, poder de uma forma ou de outra ajudar mais pessoas através desses vídeos. E hoje quero falar muito diretamente para cada codependente, né? Lembrando que o que eu vou falar aqui é a minha visão, é a forma que eu penso dentro de tudo que eu já li, de tudo que eu já estudei, de muitas conversas com os dependentes químicos. Gosto muito de conversar com eles para entender o outro lado, né? Sempre gostei muito. Então, o que eu penso hoje é muito em função disso, desse amadurecimento, de uma série de fatores, né? O que pesa bastante para mim é o conhecimento da minha religião de preferência, a visão deles, né, como eles se sentem, como eles vivenciam a dependência química, né, e uma bagagem de conversa com milhares e milhares de famílias, né, a gente conhece tanto familiares de dependente químico, muito em função do nosso grupo do WhatsApp, né, para quem não sabe, tem um grupo no WhatsApp para qualquer tipo de familiar, né, de dependente químico. Então a gente tem gente de todo que é canto desse país, a gente tem familiar neste grupo desde 2014, então são bastante tempo, né, de vivência com diversas famílias. Também para quem não sabe, eu sou uma pessoa que leio muito, que busco estudar muito sobre, né, codependência e dependência química. Então em função de tudo isso, né, de todo esse tempo de estudo, de partilhas, de trocas de experiências, o que eu vou falar é o que eu penso e é o que eu trago para mim hoje. Não quer dizer que é lei, que as pessoas têm que agir e pensar deste jeito. É a minha visão. Lembrando também que não existe uma receita, né? Não é como uma receita de bolo. Olha, tu faz isso e isso que vai dar certo, tu vai viver melhor, teu dependente químico não vai mais usar drogas, tu vai ter um outro comportamento. Não tem receita. Cada um vai achando a sua forma de lidar com tudo isso, a sua forma de lidar com seu familiar, o que ele acha que deve proceder. O que eu quero falar hoje é uma linha tênue, é bem uma linha tênue que a gente vive, né? O familiar vive muito com dependente químico. O meu filho parou de usar drogas, mas o comportamento dele é extremamente irritável, né? Eu tenho dentro de casa uma bomba relógio. E aí ele é agressivo na forma de falar, ele não me valoriza, ele sempre acha que tem razão, tudo ele que sabe, tudo que a gente vai falar ele já recebe aquilo já com uma repulsa, com 7 pedras na mão, como existe o ditado, e eu vou relevando isso porque ele está sem usar droga. Se eu for falar o que eu penso, se eu for reclamar da postura dele, se eu for falar qualquer coisa com ele, eu posso fazer com que ele vá usar drogas. Então essa é uma coisa que eu vejo muito, né? E eu fico pensando muito sobre isso, até que ponto vale a pena o familiar do dependente químico aguentar tudo no osso, como fala o ditado, né? Então, ele é mal educado comigo, eu respiro fundo e deixo. Ele não auxilia em nada dentro de casa, eu respiro e deixo.
Ele chega de mau humor ou ele acorda de mau humor, eu respiro e deixo. Até que ponto isso é válido para a saúde do familiar do dependente químico? Aí eu vou aguentando tudo no osso, vou deixando e vou fazendo tudo por ele, vou estar auxiliando sempre, mas eu não tenho, não recebo, não percebo nele um pingo de consideração comigo, né? Porque qualquer coisa que eu fale que não seja o que ele quer ouvir ou de acordo com o que ele quer que seja, eu não sou bem visto, né? E aí as pessoas terminam guardando tudo isso. Não, mas eu vou segurar porque assim ele não está usando. Não vou falar nada porque assim, pelo menos ele tá limpo, né? E até que ponto, eu fico perguntando, vale a pena vivenciar tudo isso, né? O que eu tenho que fazer, ou como eu tenho que agir para que essas atitudes não aconteçam. E eu falo muito que a recuperação não é só estar sem o uso da substância, né? A recuperação ela é um todo, né? Então, no meu ponto de vista, não adianta o dependente químico, nosso familiar, não está mais usando droga alguma, mas ele está com os comportamentos, no meu entendimento, de falta de respeito, de falta de consideração com o seu familiar. Não porque ele faz tudo por ele, porque ele buscou internação, porque ele corre, por isso, por aquilo, não. É a consideração com o ser mesmo, né? Com a pessoa, independente de ser familiar ou não, né? Ele continua sendo o rei bebê da casa. E até que ponto isso vale a pena, né? Até que ponto ele tem que ficar debaixo das minhas asas? Não, mas ele tem que ficar morando comigo. Ele não está pronto para morar sozinho. Ele não sei o que. Não, mas ele não pode sair. Mas ele não pode ter uma namorada. Mas isso e aquilo. E muitas das vezes a gente se anula, que é muito comum acontecer com familiares de dependente químico, essa anulação, e a gente vai aguentando as coisas, vai aguentando, e termina uma hora que a gente se sente a pior pessoa do mundo. Porque daí tu olha para aquela pessoa e diz, pô, mas não tem uma consideração, né? Não houve nem um minuto, eu me esforço, eu já modifiquei várias coisas, eu converso, eu tenho paciência, mas eu não vejo um retorno, eu não vejo algo diferente. E isso, eu penso muito nisso, porque eu já sou pela contramão, né? Eu acho que em primeiro lugar tem que ter o respeito dentro de casa, né? Pai é pai, mãe é mãe. E não é porque eu tenho um familiar dependente químico que eu vou baixar a cabeça para ele, só porque ele não usa mais drogas. Eu sei que muitas famílias fazem isso, de repente esse é o caminho, como eu falei há pouco tempo, não tem uma receita de bolo, né? Mas eu fico pensando assim, o que a gente tem que fazer para viver melhor? Eu sou obrigada a conviver 24 horas do dia com o meu familiar só porque ele é doente? Eu tenho que ter ele embaixo das minhas asas o tempo todo só porque ele é doente? Mas afinal ele não fez um tratamento? O que ele aprendeu nesse tratamento? O que foi ensinado para ele no tratamento que ele fez? Né? Conversando com diversos dependentes químicos, eles são, pelo menos os que eu conheço, e pelo menos os que passaram por a comunidade terapêutica que eu conheço, e alguns outros que eu conheci também, que são de outros estados, que também passaram por tratamentos em comunidade terapêutica, eles aprendem a como viver com esses anseios, com esses momentos de crise que eles têm. Eles aprendem que eles precisam valorizar a família. E no meu entendimento, valorizar a família é respeitar, né? Não é ficar dando patada toda hora em pai e mãe. E o pai tem que aguentar porque ele não tá usando droga neste momento. O pai tem que ter paciência porque pelo menos ele tá limpo. E eu sempre lembro, todo mundo fala, que todo mundo sabe, a recaída, ela não vem só com uso, né?
Então, hoje ele fez uso da substância e está recaído. Não, a recaída, ela já vem de um processo, né? De mudança de comportamento, de mudança de atitudes. Então, muitas vezes tu tá limpo, mas não está em recuperação. E aí? A gente vai se acomodar com isso? Não, mas tudo bem, eu vou... É como eu falei, não tem receita de bolo. Não, eu prefiro assim, porque assim ele não tá usando substância, né? Mas eu quero que o meu filho esteja em recuperação, ou o meu esposo, né? Ou eu quero que ele não esteja usando droga. Porque tem uma diferença entre essas duas coisas, né? Então é isso que eu penso que a gente deve refletir. O que que eu quero? Né? E como eu falei, dentro da casa da gente, quem manda é pai e mãe, não é filho, né? Se eu vou falar alguma coisa pro meu filho, ele tem que ter, no mínimo, o respeito de me ouvir e não sair me jogando pedra. Mas, dentro da minha escolha, eu decidi, então, que eu vou aceitar tudo, essa forma dele, essa arrogância, a prepotência, no meu ponto de vista, a falta de educação, o mau humor dele, tudo isso eu vou aceitar, porque eu quero que ele não use. Eu prefiro aceitar isso, eu prefiro ficar mal, eu prefiro engolir o sapo, mas pelo menos ele não está usando, beleza? É uma opção que eu tenho. Cada um faz a sua escolha, cada um vai achar a forma de conviver com o seu dependente químico e cada um vai achar o jeito que ele prefere. Não, eu quero que ele se mantenha em recuperação. Não, se só ele não usar, para mim já está bom. E aí, se eu escolho isso, né, de aceitar as coisas, de não retrucar, de não falar o que eu sinto, de não falar como eu, o que eu penso, olha, eu não tô gostando da tua atitude, a tua atitude está me incomodando, tu tem que me respeitar, eu sou tua mãe, eu sou teu pai. Se eu decidir que eu vou engolir isso, então que eu busque algo para manter uma serenidade, que eu busque fazer algo por mim, para não me sentir tão mal, porque acontece muitas das vezes do familiar se sentir a última pessoa do mundo. Poxa vida, meu filho não tem um pingo de consideração por mim, meu filho não me respeita, eu não aguento ele dentro de casa, mas é melhor ele morar comigo do que ele morar sozinho e correr o risco de usar droga de novo. E aqui eu abro um parênteses e vou falar uma coisa que é o que eu penso, que é o que eu acredito, embasado nas conversas que eu tenho com dependentes químicos. Se eles tiverem que usar drogas, eles vão usar qualquer jeito, de qualquer jeito. Ele pode ser o filho mais educado, mas se ele quiser usar, ele vai usar. Eu posso não deixar, não aceitar as namoradas, os namorados que eles arrumam. Eu posso pensar que morando comigo ele tá seguro. Não adianta. Ele vai usar. A partir do momento que ele coloca na cabeça dele que ele quer usar droga, ele vai usar droga. Então, eu, Neuza, penso que tem coisas que não adianta a gente suportar porque não vai resolver. Mas aí é o meu pensamento. É a forma que eu acho que deve ser. E também até por já ter vivenciado isso com meu filho, né? Ele não teve uma recaída ou duas recaídas, né? Muito em função disso também. Então, se eu decidir aceitar tudo isso, o que eu vou fazer para mim lidar melhor com essa situação? Mas eu vou lá no grupo, eu partilho e fica tudo bem. Ótimo, ótimo mesmo. O grupo, ele tem essa dinâmica, né? Da gente ir lá, colocar para fora o que a gente está sentindo, porque estamos falando com pessoas iguais, né, a nós, né, que passam pelas mesmas dificuldades e às vezes situações piores que as nossas, né, mas a gente precisa também refletir muito no meu comportamento. Será que desta forma que eu decidi agir, eu estou ajudando o meu familiar a se manter em recuperação e não se manter limpo? Porque eu, Neuza, prefiro que se mantenha em recuperação, porque é isso que eles aprendem nos tratamentos, né? Como se manter em recuperação. E eles aprendem também a como lidar com as situações adversas de dentro de casa. Minha mãe, eu já sei que minha mãe é, na visão deles, né, extremamente radical.
Como é que eu vou lidar com isso? Eu já sei, por exemplo, que a minha mãe é amores de gente na veia, que eles falam muito isso, né? Então, eles aprendem como que eles têm que lidar com isso. Porque tudo bem, o doente é eles, mas não é, a gente não tem que se submeter a tudo e aceitar tudo, né? Eles, quando fazem um tratamento e que buscam de verdade o tratamento, eles aprendem que quando eles vão sair de lá, de dentro da clínica, de dentro da comunidade, a vida não vai ser fácil. Que eles vão ouvir o que eles não querem, que eles vão ficar desempregados por um período. Eles aprendem que vai ter dias que eles não vão estar muito bem, mas o que eu vou fazer para lidar com isso? Ou que o familiar que mora comigo não está num bom dia, porque a gente tem esse direito também, não é só eles. Como é que eu vou lidar com essa situação? Tudo isso é pontuado para eles lá dentro. Porque eles estão fazendo um tratamento para saber viver aqui fora com a sua doença e com as adversidades familiares e da sociedade. Então, penso eu que a gente tem que trabalhar esse medo que a gente tem. Mas é que se eu agir diferente, ele vai usar. É que se eu fizer tal coisa, ele vai usar. E não é bem assim, né? Eu sempre digo que a gente tem que buscar a nossa paz, o nosso bem viver, o que eu quero, como eu quero viver. O que eu falo muito é que se eu não estiver bem, se eu não buscar estar bem em primeiro lugar, eu não vou conseguir ajudar o meu familiar corretamente, né? Se eu não buscar estar bem, eu não vou ter o equilíbrio necessário para lidar com as situações, né? E isso não é só em função do nosso dependente químico, é em função da vida. Mas é o meu pensamento, né? Que nem eu falei no início. É o que eu penso, né? Então, eu, Neuza, busco estar bem. Eu busco hoje a minha paz. E o que eu preciso fazer para estar em paz, né? O que eu, Neuza, tenho que fazer para conviver melhor com o meu familiar dependente químico? E eu penso que a gente tem que separar muito a doença, né? Muito. A doença do meu filho, né? Então, eu amo meu filho, mas eu não aceito que ele use, eu não aceito as atitudes, eu não aceito a arrogância, eu não aceito a prepotência, eu não aceito a falta de respeito. Mas, como eu falei, é o que eu penso, né? E o que eu faço, o que eu vou buscar fazer para conviver com tudo isso? Então, se eu vou pensar diferente, né? Não, eu vou aguentar no osso porque pelo menos ele não está usando. Então, que eu busque fazer coisas para mim, né? Para mim, coisas que me dão prazer. Não ficar o tempo todo vigiando, o tempo todo vivendo só para isso, vivendo só por ele e controlando tudo. A gente, muitas das vezes, e isso é uma característica do codependente, a gente acha que o nosso familiar ele não tem a capacidade de gerir a sua vida e de gerir as coisas. Não, ele não vai saber conviver com um problema de relacionamento, por exemplo. Arrumou uma namorada, um namorado, e aí namorado tem suas discussões, tem os seus pontos que eles não concordam, afinal estão se conhecendo. Não, mas ele não vai saber gerir isso. Então eu vou lá e interfiro, né, entre os dois para que ele não use de novo. E a gente não tem que se moldar a isso, né? Não, mas tem que fazer assim porque ele é doente. Ele é doente, mas a gente não tem que ficar ali, né, passando pano, não. Tem que dizer pra ele, olha, a realidade é essa. Tu tá errado. Eu não tô gostando disso, isso tá me incomodando, tua atitude tá péssima, tua atitude tá errada. A gente não tem que ter esse medo, né? Que aí eu volto naquilo, independente de qualquer coisa que eu faça, se ele quiser usar, ele vai usar. E quando eles estão buscando a sua recuperação, que vão nos grupos, né, que estão envolvidos, eles aprendem isso. Então, se eles aprendem, eles podem botar em prática. Lembrando sempre, o dependente químico é extremamente manipulador. Muitas das vezes eles nos manipulam exatamente com essas atitudes. Bom, eu sei que a minha mãe, eu sei que meu pai, que sei lá, quem mora comigo, não vai fazer nada porque ele não quer que eu use, então ele vai lá e senta o pé mesmo, né? Ele vai lá e ele desrespeita, ele vai lá e faz somente o que ele quer, ele consegue manipular com que as pessoas façam tudo do jeito dele e da forma dele.
porque eles têm esse poder de manipulação e muitas das vezes a gente não se percebe e cai nessa história deles, né? Então, a reflexão que eu quero deixar é isso, que vocês possam por um instante pensar como eu quero viver, o que me traz paz, porque independente de qualquer coisa, nós temos que buscar a nossa serenidade, o nosso tratamento, a nossa tranquilidade. Então, a reflexão é, o que me traz paz? Eu estou incomodado com essa situação, o que eu posso fazer para buscar uma serenidade? Para buscar conviver melhor com isso. Ah, mas o meu filho terminou um tratamento há pouco tempo, ele não tem condições de voltar para casa dele, ele não tem condições de voltar para a namorada que tinha, ele tem que ficar morando na minha casa, porque eu que sei falar com ele, eu que tenho paciência, eu que isso e o que aquilo. Será que realmente este é o caminho? Será que botar ele debaixo da minha asa vai resolver a situação dele? Será que eu preciso estar 24 horas com ele, aceitando tudo, modificando radicalmente a minha vida em função dele? O que está tirando a minha paz em toda essa situação? Eu quero que vocês pensem muito nisso, para que vocês consigam achar um caminho para vocês. Porque muitas das vezes é difícil, tu faz de um jeito, tu faz do outro, a gente fica perdido mesmo até achar o nosso caminho. E lembrar vocês da importância de buscar os grupos, da importância de ler sobre dependência química, de ler sobre manipulação, de ler sobre doença, e lembrar, não é porque eu tenho um familiar doente que eu tenho que aceitar tudo, e isso não é só para dependência química, não. É para tudo, é para aquele outro filho que eu tenho que não usa substância, mas que ele é mal educado, que ele é desrespeitoso, que ele é prepotente, que ele é arrogante. Não é porque eu sou pai ou sou mãe que eu tenho que aceitar tudo. Ah, não, mas é que é meu filho, né? Tenho que tolerar. Não é tudo que a gente tem que tolerar, né? A gente tem que se impor como pai, como mãe. Olha, quem manda aqui sou eu. As regras da casa, quem impõe sou eu. Se a pessoa não está gostando, ela tem todo o direito de viver a sua vida, porque nós não temos a obrigação de estar tolerando as coisas dentro da nossa casa de filho nenhum. E se meu filho já fez 18 anos, ele pode sim muito bem ter a casa dele. Já não cabe mais a mim gerir a educação dele, né? O que eu tinha que ensinar, eu já ensinei na parte que eu tinha obrigação, né? Porque eu, como pai, como mãe, eu tenho que mostrar o caminho para o meu filho, né? Mas depois que ele é adulto, eu não tenho porquê de ficar aguentando as coisas, e nem até mesmo antes, quando eles são menores de idade, a gente não tem que aceitar tudo de filho, porque é meu filho, porque eu sou pai e mãe, porque eu tenho que educar, porque mora comigo. Não. Chega uma hora que a gente tem que tirar o pinto debaixo da asa. E não é porque ele é um doente, porque ele faz substância, que ele tem que ficar debaixo da minha asa pro resto da vida, né? Esse é o meu pensamento. Não. Ele tem que aprender a caminhar com as próprias pernas, porque se a gente não ensina o filho a caminhar com as próprias pernas, ele vai sofrer as consequências na sociedade. E o nosso dependente químico é a mesma coisa. Se ele não caminhar com as próprias pernas dele, se ele não ouvir as verdades, que dói, ninguém gosta de ouvir a verdade, ela dói, ele não vai aprender a se manter em recuperação. Ele vai estar só não usando. E lembrando, é o meu pensamento, é o que eu já ouvi de muitos dependentes químicos, muitos mesmos. Já ouvi uma certa vez um comentando que, graças a Deus, né, a mãe dele foi extremamente diferente dos demais familiares, né? Ela não aceitava de jeito nenhum a prepotência e a arrogância dele. Ela sempre deixou claro que quem mandava na casa era ela, as regras eram ela, e que se ele não quisesse cumprir, que ele fosse embora. Ele disse que foi a melhor coisa que teve na vida. Ele não entendia no início, ele não aceitava, ele tentava manipular, e depois, com o tempo, ele viu que foi a melhor coisa que ela fez, porque ela ensinou ele a viver em recuperação. Tudo que ele ouviu dentro do tratamento dele, a mãe dele colocou em prática aqui fora.
e foi uma das ferramentas de recuperação dele. Ele se manteve e se mantém em recuperação, né? Não, ele só não faz uso de substância, ele se mantém em recuperação, que é o importante de tudo. Então, eu gostaria muito que vocês refletissem nisso, né? Não ter receita de bolo, cada familiar vai agir do jeito que quer, mas que vocês pensem o que vocês podem fazer para conviver melhor, para viver melhor com as situações, para não ficar tristes, para não ficar achando que são as piores pessoas do mundo, incomodados com isso. Lembra, o que não nos faz bem a gente precisa falar. Quando a gente engole isso, vai refletir mais adiante na nossa saúde. Então, o que a gente não gosta, o que a gente não concorda, a gente precisa botar para fora. E a gente não tem que ter medo de falar as coisas pro nosso familiar. Ele não é um ET que tem que ser colocado numa bolha, numa jaula e cuidado super diferente. Não. Ele é um ser humano que tem uma doença, que tem um tratamento, que ele já fez alguns tratamentos e ele sabe como é que ele tem que seguir o caminho dele. Então, muito isso, sabe? Que vocês reflitam bastante nisso, que tirem as suas próprias conclusões. Se vocês quiserem comentar aqui como vocês vivem com isso, a dificuldade que vocês têm, vocês podem comentar. A gente pode até debater por aqui, não tem problema nenhum. Eu acho que seria um debate muito válido, inclusive, né? Mas que reflitam muito sobre isso, né? O que eu quero pra mim? O que eu quero pra minha vida, né? Como eu vou fazer para conviver com as coisas? Eu preciso mesmo estar 24 horas vigilante? Vai resolver alguma coisa? Se eu acho que este é o caminho, o que eu vou fazer para buscar conviver melhor com isso? Porque no início a gente pode até ir relevando, aceitando de boa, mas chega uma hora que aquilo vai doer. Chega uma hora que eu vou olhar e dizer, poxa vida, eu não tenho uma consideração. Ele não tá nem aí porque eu sinto, não tá nem aí porque eu penso. Uma hora esse pensamento vai vir, porque vai fazer parte desse processo. Então, como eu quero viver, o que eu vou fazer, um lazer que eu vou ter, alguma coisa que eu vou fazer para mim conviver melhor com isso. Lembrando, sempre, gosto de repetir bastante isso nesse vídeo, eu repeti muito isso. É a minha forma de ver, né? Eu, Neuza, busco fazer as coisas que me fazem bem. Porque eu sei que não vai adiantar, por exemplo, eu ficar babando o ovo do meu filho dentro de casa, que se ele quiser usar droga, ele vai usar a hora que ele bem entender. Bem entender. Ele pode usar droga no caminho de casa, ele pode usar droga quando tá indo pro serviço, quando tá vindo pro serviço, ele pode usar droga quando ele tá indo pra um grupo, quando ele tá voltando num grupo. E quando eles querem usar, eles dão o seu jeito, sabe? Não tem isso, né? Então, por isso que eu penso, como é que eu quero viver? O que eu quero fazer da minha vida, né? Muito importante a gente cuidar da gente, muito importante. Hoje, eu vejo muito isso, assim, eu acho que se eu tô do jeito que eu tô, e não sei se é o certo, mas eu estou me sentindo bem, apesar de todas as situações que eu vivo com meu familiar, é porque eu busco me colocar em primeiro lugar, mesmo buscando ajudar quando existem as recaídas, mas eu penso em mim. Eu faço as coisas que eu gosto, independente do jeito que ele tá, eu saio, eu passeio, eu faço tanta coisa que eu gosto. Muitas pessoas podem até achar que é um egoísmo meu, mas é a forma que eu achei de buscar minha recuperação. Se eu não estiver bem, sempre tive isso e eu aprendi com um dependente químico, né? Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar mais assertivamente, né? Então é o que eu busco, o meu equilíbrio, a minha serenidade, independente de qualquer coisa. Lembrando vocês de curtirem esse vídeo, de compartilharem este canal, né? Se inscrevam nele, acionem o sininho para receber as notificações, né? Comentem aqui, marquem os amigos para ver, compartilhem em suas redes sociais, deixem os comentários aqui, por favor. É muito importante isso para mim. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo.